Para a igreja, o seguinte: dentro desta palavra do nosso profeta, que nos mostra o valor da oração, o que realmente representa a oração, eu quero mostrar à igreja que Jesus, o príncipe, o Senhor da vida, o Filho amado, o primogênito de Deus, ele viveu nesta terra 33 anos. E no decorrer desta vida que foi tão pequena, de apenas 33 anos terreno, ele viveu um ministério que podemos chamar um ministério de oração. E quando nós folheamos as Escrituras Sagradas de capa a capa, nós só vamos encontrar um dos seus discípulos que foi capaz de mostrar isso. E ele mostrou com muita sabedoria, ele mostrou com muito ênfase, porque ele mostrou que Jesus era um homem perfeito. A sua grande preocupação foi essa. Não foi de apenas mostrar um homem santo, mas ele quis mais, ele quis dizer um homem perfeito, porque ele viveu na terra. E sendo um homem na terra, ele pôde ser perfeito e mostrar essa perfeição para todos os seus discípulos, como nosso santo irmão Aldo mostrou para todos nós e tem mostrado hoje. O que ele recebeu, por ele também ser um homem perfeito. Irmãos, é considerado o melhor recado que temos na Bíblia e o mais completo relato da vida de Jesus. Lucas é o discípulo que eu quero falar, é o discípulo que tem sido, dentro do evangelho, distinto. Talvez eu fale distinto, o Senhor vai falar, mas pastor, existe um evangelho distinto? Quantos evangelhos existem? Espera aí. Só temos, na verdade, um evangelho. Um. Não existe dois evangelhos na Bíblia. Mas existe 4 evangelistas. É diferente. É um único evangelho. É uma única palavra em torno de Jesus, mas escrita por 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 homens que se dispuseram a escrever o evangelho de Jesus. E aí nós vamos enxergar por que eu disse distinto? Porque nós vamos ver, por exemplo, Marcos. Marcos escreve um evangelho que ele é dirigido aos romanos daquela época. Ele vai falar mais com os romanos. Marcos, ele não era preocupado em ficar ensinando. Ele era mais preocupado com as obras e ações do povo. Principalmente de que povo, pastor? Do povo romano. Quando eu passo de Marcos e eu vou para Lucas, eu vou para João, ele tem uma tese fundamental. Qual é a tese fundamental de João? João, ele vai mostrar no evangelho todinho que ele escreveu, que Jesus é o Filho de Deus, e que crendo nele nós temos a vida eterna. É o evangelista que ele não vai ter cuidado especial em escrever o ministério de Jesus, sobretudo lá na Galileia. O que ele quer provar, ele quer pregar, é os tópicos importantes de que Jesus, se você se arrepender dos teus pecados e for a Jesus, você vai ser salvo. Mateus, alguém pode falar, mas Mateus escreveu sim. Mateus escreveu alguns tópicos muito importantíssimos. E são importantes demais, eu posso dizer isso, sem medo de estar errando. Só que Marcos, na maneira que Marcos vai escrever aos romanos, nós vamos ver Lucas que vai escrever para os gentios e para os gregos, nós vamos ver Mateus falando com os gentios. Enfim, meus irmãos, nós vamos ver o que é um diferencial. Cada um pega uma etapa do ministério de Jesus. E nós vamos entender que Lucas é o que mais se destaca, porque ele vai provar para nós o homem perfeito que é Jesus. Ele defende uma tese. Lucas, ele escreve aos gentios e aos gregos, e ele tem ali um propósito. Mas, pastor, qual é o propósito de Lucas? É revelar que Jesus é um homem perfeito. Mas como que ele vai nos provar que Jesus é um homem perfeito e por que Jesus é um homem perfeito? Não basta eu falar, Jesus é o homem perfeito, mas eu tenho que provar por que ele é o homem perfeito. E é o que Lucas vai nos falar nesta noite. Ele vai nos mostrar por quê. Talvez o Senhor esteja perguntando, mas quem é Lucas?
Irmãos, é um discípulo que ele só vai aparecer, principalmente, é Novo Testamento, é lógico. Ele vai aparecer ali no Novo Testamento apenas 3 vezes no Evangelho. 3 vezes. Ele só aparece 3 vezes, e não mais, como muitos dos outros aparecem outras vezes. Ele vai aparecer, a primeira vez que Lucas aparece dentro do Evangelho, ele vai aparecer lá em Colossenses, capítulo 4, verso 14. Ele vai falar, Lucas, o médico amado. Lá em Colossenses, capítulo 4, verso 14... Paulo pregando aos Colossenses, ele vai escrever, Lucas, o médico amado. Aí vai entrar o assunto, que eu não tenho tempo para explanar, mas é onde nós vamos compreender que Lucas era o médico de Paulo. Inclusive, quando Paulo, nas prisões que Paulo foi, o médico que ia atender Paulo nas prisões era Lucas. Tá? Mas ele aparece ali. A segunda vez que vai aparecer é lá em Filemão 1:24. Assim como também Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores, é Paulo pregando em Filemão. Ele vai, desta vez agora, falar que Marcos, que Aristarco, que Demas e que Lucas eram cooperador dele. Cooperavam com o evangelho que ele pregava lá. Essa é a terceira vez. Então, a primeira vez em Colossenses, a segunda vez em Filemão, né? E a terceira vez lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo vai dizer a Timóteo, somente Lucas está comigo. Paulo escreve uma carta a Timóteo, inclusive da prisão, está preso. E ele diz para Timóteo, somente Lucas está comigo. Então São Lucas vai aparecer 3 vezes apenas. São essas 3 vezes. Agora, irmãos, por Lucas ter Jesus, o homem perfeito, esse é o evangelho que vai mais se destacar na vida de oração de Jesus. Ele vai mostrar para nós que Jesus tinha uma vida de oração. Agora, essa vida de oração de Jesus, por que tanto interesse, pastor, em mostrar? Porque o profeta nosso está mostrando para nós que nós precisamos ter uma vida de oração, que nós precisamos ter um encontro pessoal com Deus, que nós precisamos falar com Deus, estar ligado a Deus, para recebermos bênção, para termos graça, para termos unção, para termos virtude, para sermos edificados no nosso ministério, enfim, para crescermos espiritualmente. E é o que Lucas faz aqui. Irmãos, olhem bem, ó. Hoje, nos tempos do Consolador, e tempo do nosso santo irmão Aldo, nós precisamos mostrar isso à igreja. São Lucas trabalhou muito no tempo dele, e hoje o nosso profeta santo irmão Aldo é que vem fazendo isso, na prioridade de mostrar o ensino de Jesus. O irmão Aldo vem mostrando para nós, nesse boletim que eu li, os irmãos viram quantas passagens bíblicas ali, que vem relatar o valor, o que é necessário nós orarmos. São Lucas no capítulo 3, verso 21, olha o que ele vai escrever lá no capítulo 3 de Lucas. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. Eu vou repetir para os irmãos entenderem. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. Somente Lucas, não tem um outro evangelista que escreveu isso. Somente São Lucas escreveu isso. Isso é prioridade de Lucas. Ele escreveu que Jesus, para ser batizado, quando ele chega na beira do Jordão, lá está João batizando, ele antes de tudo e qualquer coisa, em primeiro lugar, vamos lá no hino do coral, ele vai orar a Deus. Ele ora, o céu se abre. Só Lucas escreveu isso. No capítulo 3, 21. Agora vamos no mesmo livro de São Lucas, no capítulo 5, no verso 15. Porém, o que diziam a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais. Grandes multidões chegavam a Jesus para ouvirem serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Só Lucas vai mostrar isso, que Jesus, antes de chegar no meio da multidão e abençoar um, libertar outro, até ressuscitar outro, antes, em primeiro lugar,
Jesus orava. Olha que nós estamos falando do Filho primogênito de Deus. Lá em Lucas, agora no capítulo 6, verso 12. Naquele dia, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles. Para escolher os seus 12 apóstolos, para escolher, Jesus passa uma noite inteira orando no monte. Lucas vai mostrar isso para nós. Para escolher os seus discípulos, ele passa uma noite no monte orando. Qual a escolha? Não precisam responder, tá? Qual a escolha que qualquer um dos irmãos fez aqui até hoje? Que passou uma hora, não é uma noite, orando e pedindo para Jesus, ou para o irmão Aldo, ou para a Santa Avó, para depois tomar a decisão. Não precisa responder para mim, cada um responda para o seu próprio coração. Porque para escolher 12 apóstolos, Jesus orou durante uma noite inteira no monte. Estão vendo? Lucas 9:18. E aconteceu que enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem vocês dizem que sou? Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus vai dizer: não foi carne nem sangue que te mostrou isso, mas o meu Pai que está no céu. Jesus nos mostra que para sabermos quem verdadeiramente Ele, Jesus é, nós precisamos orar. E para saber quem é o irmão Aldo, será que precisa orar? Aí é que precisa, porque tem tanta gente que viveu com ele e não creu nele e não crê até hoje. Aí é que precisa orar. Jesus vai mostrar que pela oração dele, Jesus, o Pai mostrou a Pedro. O Pai mostrou a Pedro quem ele verdadeiramente era. Que ele era o Cristo amado, Filho de Deus vivo. Por isso Pedro vai responder, porque sem essa sabedoria do Espírito Santo ninguém ia entender quem era Jesus. Lucas 11, verso 1. Jesus estava orando em certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele a orar. Os irmãos observaram? Esse homem ora muito. Esse homem ora o tempo todo, esse Jesus. Isso porque ele é o Filho amado de Deus vivo. São Lucas 22, 31. É a parte mais linda dessa mensagem que eu encontrei. Olha o que Jesus vai dizer a Pedro: Simão, Simão, eis que o encardido, quando eu falo encardido, a igreja já sabe quem é, que eu não gosto de falar o nome dele, principalmente de púlpito, eu não dou essa moral para ele não. Pediu para peneirar vocês como trigo. Jesus está dizendo para Pedro: Simão, Simão, ele pediu para peneirar vocês como peneira o trigo. Só que ele continua, e sabe o que ele fala para ele? Eu orei por você, para que a sua fé não se desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Irmãos, isso sim é um ministério de oração. Onde o mal vem falar com Jesus e desafiar a ele, dizendo a ele que ele precisa peneirar aqueles 12 como peneira o trigo. E Jesus ora por Pedro. E fala para ele que quando ele estiver diante dele, Jesus, que ele fortaleça os outros, os irmãos dele. Eu orei por você, Simão. Eu digo para os irmãos, se os senhores seguiram, vão ver que Jesus, ele vai orar muito e muito mais. Eu tenho que pular alguns pontos aqui.
Mas ele vai orar lá no Getsemane. Ele vai transpirar sangue. Ele vai orar algumas vezes. Ora, diz a palavra de Deus, com seu rosto prostrado no chão. É a pior hora. É o momento mais terrível. Nós vamos ver que Jesus vai orar lá na cruz. Pai, ó Pai, em tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. Lá na cruz do Calvário. O Evangelho de Lucas é o único que trata, por exemplo, da concepção de Maria. É o único que vai tratar do nascimento de Jesus. É o único que vai tratar da infância de Jesus. E às vezes eu gosto de ressaltar isso aqui, porque Mateus também vai falar alguma coisa. Mas Mateus vai falar, eu diria talvez para que a igreja entenda um básico. Quem vai dar um ênfase total e vai falar, deixar esclarecido tudo, é Lucas. Lucas vai falar de Jesus aos 12 anos de idade. Ele vai escrever aos 12 anos de Jesus. E ele trata isso por um estudo profundo que ele busca. Irmãos, se nós formos ver do capítulo 9 de Lucas, começando do primeiro até o versículo 51, ou do 51 também ali, desde o capítulo 14, 15 e 16 do livro de São Lucas, nós vamos ver tanta coisa bonita que Lucas trata. Eu amo pregar sobre Lucas. Eu amo porque ele tratou com muita clareza. Ele nos faz compreender que Cristo tinha um ministério de oração. Agora eu pergunto, se Cristo tinha um ministério de oração, meu irmão, os senhores acham que nós vamos vencer com essa oraçãozinha que muitas vezes fazemos? Ai, Santíssima Avó, dá a tua bênção, dá a tua graça, a tua unção, me dá um dia feliz. Vó, eu acordei agora, estou atrasado para ir para o serviço, Santa Avó, me abençoa, me ajuda, que não vai dar tempo nem de tomar café, tchau. Ai, Santa Avó, cheguei tão cansado do trabalho essa noite. A senhora me dá a tua bênção, a tua graça, me dá uma noite de repouso feliz, que eu amanheça bem, amanhã eu vou trabalhar de novo. Eu estou cansado demais, Santa Avó, amém. Com essa oraçãozinha, ah, meu irmão, não é assim não. Não é assim não. Ele disse, eu sou aquele que sonda a mente e o coração. Ele conhece as nossas disposições. Se nós não temos disposição nem para falar com ele, o que nós queremos dele? Se não temos ânimo nem para falar. Muitas vezes o pastor está orando na igreja, eu já vi muito isso, não estou fazendo juízo, não é meu perfil fazer juízo. O pastor faz uma oração, tem pastor que às vezes demora 5 minutos numa oração. Quantas vezes? Às vezes você puxa um pouquinho mais, de cima do púlpito você vê todo mundo, o camarada abaixa o braço e vai lá, balança até a cabeça assim, ó. Deus o livre. Para que uma oração desse tamanho? Eu quando vejo, eu vou orar depois particular por essa pessoa. Eu não sei o nome, mas eu falo, vó, é aquele vó, que não aguentou orar. Uma criatura dessa, que ela não consegue passar 5 minutos numa oração em pé, orando para Jesus, pedindo a bênção do céu. Ela ora na casa dela? Eu não respondo. Responde cada um para si. Não tem 5 minutos para o reino do céu. Ela vai receber bênção? Pensem o que quiser. São Lucas, ele vai mostrar para nós, dentro do Evangelho de Jesus, o samaritano que não quiseram receber Jesus. Ele mostra a parábola do bom samaritano, o acontecido na casa de Marta e de Maria, lá na irmã de Lázaro. Jesus censurando o fariseu, Jesus reprovando a avareza, a parábola do servo infiel, a cura da mulher enferma, a porta estreita, a ressurreição de Lázaro. Ele mostra a vida ministerial de Jesus. É linda, é fantástica, é maravilhosa. E ele vai mostrar que em cada ação de Jesus aqui, teve uma oração. Ele suplicou, ele pediu. Ele disse, Pai, eu rogo, Pai, eu peço, Pai, que cuidem deles. Eles estão no mundo, mas do mundo não são, como eu do mundo não sou. Uma certa ocasião, um senhor que tinha um filho, um rapazinho, um mocinho, endemoniado, procurou por todos os lados.
Aquele espírito levava aquele moço no fogo para morrer, para matar ele queimado. Aquele espírito levava aquele moço nos mares, nas águas, nos rios, para matar ele afogado. Ninguém tirava. Ninguém conseguia fazer nada. Aquele homem diante de Jesus, ele vai dizer: tu pode fazer alguma coisa? Tu é capaz de fazer alguma coisa? Meu Deus. Ele tinha fé? Eu quero dizer que não. Porque aquele centurião de Cafarnaum, ele vai falar: Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Aqui uma palavra que o Senhor disser, meu criado ficará são lá onde ele está. Isso é fé. E Jesus falou: nunca vi tanta fé. Nem em Israel vi tanta fé. Agora, chegar diante de Jesus e falar: tu é capaz. Jesus disse a ele: tudo posso, tudo. Não é parte não, ele disse: tudo eu posso naquele que me fortalece. Deus. Jesus pega o menino e diz para ele, olha para ele e diz para ele: espírito imundo, eu te ordeno que saia desse menino e não volte nunca mais. O menino cai lá no chão. Fica um bom tempo parado e o povo tudo metendo a boca em Jesus. Falou: ele matou o menino. O menino morreu. Nem se mexe, nem se mexe. Morreu. Jesus vai lá depois, pega o menino pelo braço e levanta. Sãozinho, vivinho da Silva, prontinho para a vida. Todo mundo fica admirado. Inclusive, sabe quem? Os discípulos de Jesus. Por quê, pastor? Eles vão chamar Jesus num particular e vão falar para ele: Senhor, por que nós não conseguimos? Olha aí, eles também já tinham tentado, mas não conseguiram. E por que não conseguiram? Jesus vai dizer a eles: esse tipo de espírito, ele só sai com oração. É o mesmo que ele falar: esse tipo de espírito, eu preciso chamar o Pai. Se eu não pedir, se você não pedir para o Pai, ele não vai. E há um detalhe importante que eu até deixei de citar, vou citar. Quando Jesus vai expulsar, Jesus diz: espírito mudo e surdo. Ou seja, ele não falava nada quando as pessoas iam orar para expulsar ele. E ele era surdo, ele não ouvia. Mas a Jesus ele teve que ouvir. E ouviu bem, e foi embora. E não voltou nunca mais naquele moço. Os irmãos estão vendo o que é o poder da oração? Irmãos, é isso. A igreja precisa orar. Nós precisamos orar. E o saber orar que eu falei dos segredos da oração, ele está ligado na santificação. O irmão Aldo falou muitas vezes para nós: sem moral elevada, ninguém verá a Deus. Sem moral elevada, ninguém. Até onde eu sei, ninguém é ninguém. E quando é um profeta que fala, então acabou, cerrou. Ninguém é ninguém. Mas e essa moral elevada, pastor? O que é? Vou te falar. Bota uma camisolinha bem transparente. Bota o joelho no chão, eu vou dormir. Faz aquela oração bem linda, grande, de súplica, de palavras bonitas. Do jeito que quiser, pronto. O irmão Aldo nos ensinou que ela não passa do teto. É uma oração que não vai passar do teto. Ah, está muito calor. Vou dormir sem camisa. Ajoelha lá sem camisa e ora. Não vai passar do teto. Estou indo para a rua, vou para a faculdade. Bença mãe, bença pai. Se é que ainda tem isso, tem muito lugar que não tem mais. Deus abençoe, meu filho, Deus abençoe. A palavra de Deus diz que mãe tem poder de bênção. Ela tem, mas não é superior ao Pai que está no céu. A saia está lá no joelho.
O salto do sapato está quase do tamanho desse vaso. O decote está lá embaixo. Pode orar para ir para a faculdade. Vai receber bênção? Nunca. Até que se converta de verdade. São orações, meus irmãos, que não chegam. O irmão Aldo usava a expressão, eu gosto de usar o que ele usava. Ele falava, não passa do teto, do forro, da onde você está orando. Elas ficam ali mesmo, dali mesmo elas se acabam, vão embora, vão para o mundo. Eu preciso saber. Primeiro a palavra de Deus diz para mim, para o Senhor, para a senhora, para você jovem. Apresenta-te diante de Deus. Quando eu vou orar, eu preciso me apresentar. Apresenta-te diante de Deus como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar. Apresenta-se diante de Deus como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar. Nós não usa a Bíblia aqui, não está aqui. É bíblica sim. Tá, eu até dou o endereço. Entra num tal de Google que tem aí e só fala essa palavra. Apresenta diante de Deus como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar. Escuta, ele vai mostrar o livro, o capítulo, a página, vai mostrar tudo, não está? É desse jeito, meu irmão, é desse jeito. Então eu preciso e eu quero receber a bênção, e eu quero receber graça, e eu quero ser abençoado. Eu quero ter uma vida blindada pelo céu. Eu preciso saber orar. Eu preciso viver a santificação na minha vida. Para mim receber essa bênção, porque senão não vai valer nada. Daí muita gente fala, mas eu oro, mas eu peço, eu estou há 60 anos na igreja e eu espero receber a... Será que espera mesmo? Vive o que o profeta ensinou? Vive o que a Santa Avó Rosa tem ensinado? A justiça de Deus é perfeita e não falha, tá? E não falha. Irmãos, eu tenho dito, nós vivemos numa igreja, num santo caminho, uma igreja que nasceu dos céus. A nossa vida, meus irmãos, ela é muito fácil, mas muito fácil de ser administrada. Deus nos dá uma sabedoria tão perfeita, que ela é facílima de ser administrada na nossa vida. Nós sabemos que nós merecemos de Deus. Do mesmo jeito que você sabe quanto você colocou lá no banco, na poupança, na conta corrente. Você sabe o que você tem de crédito com Deus. Do mesmo jeito você sabe. Se eu vivo uma vida de desobediência. Pastor Meira. Encontra com o pastor Meira lá no meio da cidade. A camisa por fora da calça, né? Daquele jeito. Botão aberto, está muito calor, a cidade que eu moro é muito quente. Ô minha santa avó, espera aí. Aí eu chego na minha casa, vou para frente do meu computador, agora eu vou preparar uma mensagem para meus irmãos. O que eu vou receber? Nada na dica de nada. Não tem mérito, não tem... Eu vou para a faculdade, quero fazer uma prova. Hoje é dia de prova, eu não estudei tão pouco. Vou de qualquer jeito, oro de qualquer jeito. Vou para a faculdade totalmente fora da disciplina. Eu vou receber bênção lá? Eu não vou, meu irmão, não tem bênção para desobediente. O irmão Aldo falou e ele falou, está falado, acabou. Sem moral elevada ninguém verá, Deus não vai receber. E não recebe mesmo. Por isso eu tenho dito à igreja, irmãos, vamos nos unir. Vamos fazer uma autoanálise da nossa vida. E isso precisa ser feito diariamente. Diariamente. Terminou o meu dia, eu faço uma análise, é hora de eu orar. Esse tempo da minha oração, ele não é meu, ele é de Deus. E eu tenho que entregar para Ele. Eu tenho que fechar o meu relatório do dia. E como é que eu fecho o meu relatório do dia? Ó Santíssimo Deus, eu te agradeço pelo dia que eu tive. Eu te agradeço pela vida, pela sabedoria que me deu, pelo entendimento que me deu, pela paz que me deu, pela saúde que me deu. Eu agradeço por tudo, pelos meus negócios. Agora, Deus, eu já agradeci.
Agora eu quero te pedir perdão, Pai. Sabe lá no posto, na hora que eu fui abastecer o carro, o rapaz perguntou um negócio lá para mim, eu até respondi mal. Oh Deus, me perdoa eu. Me ajuda eu, perdoa. Eu fui grosseiro. Ah, minha esposa falou isso hoje. Quando eu vi, eu já tinha falado uma tolice para ela. Saí nervoso. O meu esposo, vice-versa. Ah, o meu filho, a minha filha, está assim, assim, assim. Irmãos, nós precisamos fazer como nos ensina o Santo Apóstolo. Rasgar o nosso coração diante de Deus. Falar com Deus, não tem que ficar olhando no relógio com os minutos eu estou orando, não. Jesus orou 1 hora, na primeira hora mais difícil da vida dele. Com o rosto no chão. E só o São Lucas foi escrever que ele suou sangue. E por quê? Porque o São Lucas era médico. E só ele, sendo médico, sabia a diferença de suor e de sangue. 1 hora, na primeira hora de oração de Jesus, naquele dia, lá no Getsemane. Getsemane, Jesus orou 1 hora, na primeira hora. Pensa nisso. Fala, se abre com a Santa Avó, se abre com o Santo Irmão Aldo, se abra com Jesus, com Virgem Maria. Fala da tua vida, dos teus problemas, das tuas dificuldades, dos teus anseios, dos teus desejos, das tuas vontades. É isso. Não é fazer oraçãozinha correndo, às vezes tem gente que nem faz. Eu já ouvi gente falando, pastor, eu oro o Pai Nosso de manhã para levantar e oro o Pai Nosso de noite para dormir. Não está bom? Já fizeram essa pergunta para mim. Pode estar bom para o senhor, para a senhora. Para mim, não. Eu faço a minha oração todos os dias e eu oro o Pai Nosso todos os dias. Só que a oração do Pai Nosso é só para mim abrir a minha oração. Já oro a primeira oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. E aí, depois da oração que Jesus ensinou, eu vou fazer a minha. Aí eu vou falar para ele da minha vida, das minhas lutas, das minhas dificuldades, das minhas tristezas, das minhas angústias. Tem gente que, mas pastor, o senhor tem tristeza, o senhor tem angústia? Quero ver quem não tem. Tem. Nós somos seres humanos, irmãos, e é por isso que precisamos todos os momentos da vida falar com Ele, para Ele eliminar. Porque quando a angústia chega, você precisa eliminar ela, ela não pertence a Deus. E eu só consigo eliminar ela orando a Deus. É assim, para o carro na beira da estrada, na beira da rua. É tão simples, trava tudo, 2 minutinhos aqui. Oh Deus Altíssimo, o que está acontecendo comigo? Por que eu fui assim? Por que eu agi assim? Me perdoa, me dá a tua bênção, me dá a tua graça. Tira, Pai, do meu coração essa angústia, essa coisa ruim. Leve para bem longe de mim, afasta que isso não é do Senhor. Pronto, acabou, é meio minuto. Vai embora de novo, feliz, contente, sem mácula, sem ódio, sem raiva, sem ira, sem nada. Às vezes as pessoas, o encardido próprio usa pessoas dele para nos ferir, para nos atacar. É assim que funciona. A vida dos filhos de Deus são assim. E nós precisamos ser assim. Ligado em oração, em falar com Deus todos os momentos. Beber um copo de água. Irmãos, olha, até no púlpito. Eu falo às vezes, as pessoas falam, não, isso é fanatismo. Não é. Você pega como costume. Você vai beber uma água num lugar, você vai almoçar num lugar, comer, beber, fazer. É tão simples, ó. Enquanto você pega um copo de água desse, leva ele na boca, eu já pensei aqui 10 vezes. Santa Avó, unge ele. É pedir para a avó ungir. Eu não sei o que acontece aqui, o que aconteceu lá na hora que trataram essa água. Mas eu preciso orar. Na hora que eu vou tomar o meu café da manhã, na hora que qualquer coisa que eu vou comer, que eu vou beber, é assim que funciona, irmãos. Nós precisamos ser dados a orar. Quando você ora, você tem bênção. E quando você ora para os outros? A bênção é maior ainda na tua vida. Vamos orar, irmãos. O horário não me permite ir adiante, mas eu espero que os irmãos puderam entender o que é o ministério de oração de Jesus e por que São Lucas mostra Jesus o homem perfeito, tá? O porquê ele é o homem perfeito. Nunca faltou com a oração ao Pai, e ele o Filho de Deus. E aí o Senhor pensa, eu às vezes digo para a igreja, quando eu trabalho com esse texto, eu penso, será que eu já orei algum dia? Se a primeira oração de Jesus, ela durou 1 hora com o rosto prostrado no chão, será que eu já orei? É assim, irmãos.
Ele é grande, Ele é o Filho de Deus amado. Ele é o príncipe, Senhor dos senhores. E ele orou a Deus em tudo o que ele foi fazer. Será que não está faltando na nossa vida um pouco mais de oração? O irmão Aldo disse que sim. Ele falou, a igreja tem orado pouco. Vamos orar mais, vamos falar mais com Deus, tá bom? Nossa, irmãos, agora que eu vi aqui,